Bem-vindos de regresso a mais um Conversa à Quinta, onde vamos regressar à Espanha, vamos regressar à Catalunha, vamos retomar um pouco a conversa que deixámos interrompida a semana passada, porque ficou interrompida e também porque esta semana há eleições em Espanha. Esta semana o rei de Espanha esteve na Catalunha, uma visita atribulada, uma visita difícil, uma visita controversa. O país aqui ao lado continua muito dividido. Tivemos um debate entre os 5 maiores partidos, marcado precisamente por essas divisões, e continua a ser muito importante tentar perceber um bocadinho o que se passa. Nós estávamos ainda a tentar perceber melhor a história da Catalunha e ficámos um pouco sem chegar, não tínhamos ainda sequer chegado ao século XIX, porque foi um pouco apressado o final do último programa. Portanto, eu acho que vale a pena voltar ao século XVIII e no século XVIII voltar à Guerra da Sucessão Espanhola e precisamente àquele momento em que a Espanha tem aquela opção entre ficar com a Casa da Áustria ou com os Bourbons, acaba por ficar com os Bourbons. Esse momento na história da Catalunha acaba por ficar marcado pelo momento que hoje é visto como o Dia da Independência, o 11 de setembro, porque é o final, por assim dizer, da guerra na Catalunha, a tomada de Barcelona pelas tropas espanholas. No entanto, essa guerra, que foi uma guerra que teve outra dimensão, é sobretudo importante pela forma como a Casa de Bourbon, portanto os Bourbons, trataram de centralizar o poder em toda a Espanha, não é assim, já era um pouco o que estávamos a falar. Sim, e pela preocupação que tiveram em acabar não só com o catalanismo, mas também a língua basca, com o galego, com tudo isso. Sim, era um absolutismo modernizador, e nisso, porventura, até se oporia aos Áustrias, mas era um absolutismo centralizador. E nisso geraria sempre a reação por parte das periferias e por parte daquelas áreas de Espanha que tinham ou tradição histórica, ou tinham tradição linguística, ou até que não se reconheciam nesse absolutismo centralizador. Mas foi muito draconiano, porque inclusive fechou universidades. Sim, e proibiu o uso da língua com vários decretos, e isso é mais feito até pelo sucessor de Filipe V, por Carlos III, que, digamos, tem mais tempo para organizar o Estado absoluto. Agora, o que é interessante ver é como também no campo monárquico, em relação à Catalunha, as coisas são diferenciadas, porque há essa dimensão absolutista, centralizadora dos Bourbons, e há também uma dimensão que, sendo absolutista, é tradicionalista dos seus concorrentes, os Áustrias, e do que depois resta disso. Os Bourbons também têm, como monarquia, fases liberais. E, portanto, o que se vai dar na Catalunha é muito interessante quanto àquilo que é considerado o encaixe da Catalunha na monarquia espanhola. É o ajustamento catalão e os objetivos de Espanha, consoante em Madrid está um Bourbon absolutista ou um Bourbon com tolerância liberal, também em função do que é o conflito com os carlistas, quando esse conflito irrompe dentro da Catalunha. Depois, nos períodos liberais, a forma como os períodos liberais monárquicos se sucedem ou antecedem
períodos liberais republicanos, a Primeira República, em 73, 74, aí fazendo evoluir, sim, 1874, aí 73, 74, dura um ano, quando há uma crise dinástica, depois restabelece uma restauração borbónica logo a seguir, mas nesse período navega muito o republicanismo federal. O republicanismo federal, nessa altura, é interessante verificá-lo, é algo que tem em Espanha o sentido de um projeto que visa contornar a independência de Cuba, das Filipinas, quiçá gerir na Catalunha um contraparte acomodável com Madrid numa República Federal e quiçá absorver Portugal, porque não nos podemos esquecer que nessa altura essas ideias do federalismo ibérico têm também um eco em Portugal. Portanto, é um projeto que se destina um pouco a suster a decadência espanhola quanto a Cuba e às Filipinas, a acomodar internamente a unidade de Espanha e, porventura, a ter um potencial de sedução em relação a Portugal e, sobretudo, em relação às emergentes correntes republicanas em Portugal, que começam por ser também federalistas e ibristas. Depois vêm a deixar de ser mais tarde. Portanto, há essa acomodação. E isto marcha também a par e vai marchar a par do que é uma especificidade da posição catalã e até das próprias forças políticas na Catalunha. Porque na Catalunha vai sempre haver forças que são a expressão, o prolongamento das forças de Madrid, e depois vai haver forças endógenas que também se vão decompor um pouco em função do que são as opções políticas da época. Porque vai haver um catalanismo que é um catalanismo que aceita a dinastia borbónica, ao menos na sua componente liberal. Há um catalanismo republicano federal e há até um catalanismo carlista, tradicionalista. E depois acontece na Catalunha com a industrialização, porque a Catalunha é a região de Espanha que mais rapidamente, mais cedo se desenvolve, o aparecimento de forças nesse universo sindical, operário, no campo laboral, que também não sintonizam inteiramente com as forças do resto da Espanha. Até por porque exemplo, essas forças, muitas delas o PSOE não nasce na Catalunha, mas a CNT anarquista nasce em Barcelona. Mas são forças que não são, desse ponto de vista, muito catalanistas, porque muita da sua base são imigrantes. Atenção, há umas que são catalanistas. Isso é que é interessante, é que o anarquismo é fortemente enraizado no operariado da Catalunha e nos camponeses da Andaluzia, enquanto o socialismo PSOE, quando surge, é enraizado em Madrid e, até paradoxalmente, no País Basco e também nas Astúrias. Portanto, são duas opções diferentes. O PSOE nunca é forte na Catalunha. Mas mesmo esse operariado digamos, catalão, é um operariado imigrante, é um operariado de imigrantes que vêm para a Catalunha. Sim. Portanto, não tem, porque, digamos, o catalanismo tradicional é mais rural. Ou então é da burguesia liberal, quando a burguesia liberal desconecta de Madrid, porque a burguesia liberal catalã também durante muito tempo procura acomodar-se com Madrid e, sobretudo, também procura realizar essa acomodação quando, à esquerda, a contestação sindical, a contestação operária se reveste dessas modalidades mais radicais, onde nem entra o próprio PSOE, onde são os anarquistas da Federação Anarquista Ibérica e da CNT que têm a preponderância e a primazia. Isso é muito interessante. Ou seja,
o universo político catalão é um microcosmos. E também nem sempre o catalanismo identitário significou independência ou separação. Em muitos casos significava resistência, capacidade de gestão autónoma, mas não o projeto de criação de algo separado. Embora retoricamente, para certos líderes catalães em certos momentos, chegar ao balcão da Generalitat e declarar o Estado catalão ou a República Catalã, mesmo que no contexto de uma República Federal, era uma tentação que eu penso a que não terá resistido agora também Puigdemont, porque é uma tentação da retórica política, embora no passado todas essas proclamações tivessem tido o destino de provocar e estimular uma intervenção do Exército, uma intervenção de Madrid e portanto, uma forte repressão sobre os autores desse projeto. Já vamos lá, mas há também um aspecto que me parece interessante, que é a relação de Catalunha com o Império Espanhol. Há um momento-chave no Império Espanhol que é 1898, que é o fim do Império. Nessa altura, os catalães, uma parte dos catalães, chegam a juntar-se aos revoltosos, àqueles que se rebelam contra o Império. Há catalães, por exemplo, que lutam com os cubanos na revolta contra Madrid. A própria, aliás, é um aspecto muito interessante, a própria bandeira catalã, a chamada estrelada, portanto, tem um triângulo azul como uma estrela, que foi, por assim dizer, e depois aquelas faixas amarelas e vermelhas, mas esse triângulo com uma estrela é, por assim dizer, importado da bandeira de Cuba. Portanto, há ali uma fusão entre as duas bandeiras. Passa-se o mesmo na altura no País Basco, quer dizer, a redescoberta do nacional, ou a invenção mas o País Basco parece do nacionalismo basco, o Sabino Arana também é dessa época. Não é? A invenção do nacionalismo Agora essa basco, é uma coisa mais étnica. A invenção do nacionalismo é um bocadinho mais étnico, é um bocadinho pervasio. Mas também vem os bascos eram muito como os escoceses, eram um bocadinho soldados do Império, não é? Portanto, como os escoceses eram soldados do Império. Fenómeno, os catalães tinham ficado um bocadinho sempre à margem do Império. Portanto, tinham sido um bocadinho os esquecidos do Império, porque o Império deles era mediterrâneo e o Império castelhano era atlântico, não é? Portanto, há aqui um lado que os próprios catalães chegam a ver um Império Federal, não é? Portanto, e depois ver nas províncias, nas Filipinas, em Cuba, aliados. Vamos lá ver, nós tivemos isso, aliás, depois, mas não, recentemente na Europa, a partir do final dos impérios coloniais, nos anos 50, quer dizer, o Império tinha dois aspectos. Por um lado, era um processo unificador de vários Estados, que a gente podia considerar, plurinacionais, quer dizer, o Império fazia exatamente essa unidade. E depois também atraía, curiosamente, como é normal, elementos, enfim, mais violentos, mais excitáveis, mais mobilizáveis, mais sonhadores, mais rebeldes, não é? Para esse tipo de projetos, não é? Aliás, eu lembro-me quando aqui há uns anos aquelas claques do futebol inglês faziam depredações na Europa, eu lembro-me de um artigo, já não sei, no Economist, um desses jornais de referência, no Financial Times, um desses jornais de referência, enfim, do establishment inglês, que dizia que eles há 200 anos, esses mesmos hooligans estariam enquadrados numas unidades militares a combater ou no Afeganistão, ou nas Índias, ou num sítio qualquer, quer dizer, portanto, tudo isso, esses fenómenos são recorrentes em toda a Europa, quer dizer, o fim, normalmente, o fim desse império. Portugal não trouxe isso porque Portugal não tinha, de facto, era uma nação, como já vimos aqui, era uma nação antiga e unida, e muito unida, não é? Às vezes as pessoas dizem que Portugal é pequeno, é antigo, e portanto também por isso é muito unido, não tem, e até porque está perifericamente na Europa, está numa zona de não passagem. Portanto, fez de facto, criou aqui uma espécie de sociedade muito... Mas fronteiras muito estáveis. E muito endogâmica. Fronteiras muito estáveis, a mesma língua, a mesma religião. Exatamente, portanto criou isso. Nunca houve aqui... Não tem esse tipo de problemas.
Ali Barcelona, aliás, é muito curioso, porque depois essa cultura de Barcelona, com as suas... Aliás, isso vê-se muito, vê-se muito, por exemplo, em alguma tradição até novelística de toda aquela zona onde aparecem sempre uns temas emblemáticos, por exemplo, o incêndio do Liceu, a agitação violenta do sindicalismo, a repressão do Somaten, tudo isso. Aliás, lá está, a ditadura de Primo de Rivera tem essencialmente uma origem na questão da Catalunha exatamente, e nas revoltas na Catalunha para a mobilização para Marrocos, quer dizer, portanto há digamos, uma área que vive muito numa tensão muito mais forte até talvez que Madrid, toda essa problemática do princípio do século, portanto movimentos, uma certa radicalidade revolucionária de rua, que choca um bocado, porque também a questão da burguesia catalã também era importante, porque a burguesia catalã é evidente que no século XIX ganhava, já falámos aqui da outra vez, a burguesia catalã ganhava muito com a unidade espanhola, porque tinha proteção das fronteiras e portanto das alfândegas espanholas, e portanto tinha um mercado espanhol, aliás como a burguesia basca, portanto vendiam os seus produtos, mas até mais os catalães, vendiam os seus produtos dentro de Espanha com preços, enfim, que eram preços que lhes eram muito convenientes, não posso que se houvesse nessa altura uma concorrência. Além de que tinha uma reserva de mão de obra. Enfim, inglesa ou outra, claro que não teriam tido essa rapidez, não é, de construção de grandes fortunas. E, portanto, tudo isso ali no princípio do século XX, com aquelas figuras, aliás, figuras que depois, curiosamente, ainda vão persistir nos princípios da Guerra Civil. Por exemplo, o general Martínez Anido, que se pensa que é um homem que fica, enfim, numa dada altura é uma espécie de governador ali de Barcelona, é um homem da repressão, fica famoso, e depois ainda chega a ser ministro do interior do Franco, penso que no princípio da guerra, ou até mesmo já no fim da guerra. E, portanto, há ali uma série ou seja, ali a Catalunha, lá está, como dizia o Jaime, é um desses microcosmos onde todas as famílias políticas espanholas, de certo modo, se reproduzem. Mas para além dessa reprodução, digamos, mais ideológica, mais de substância ideológica, de alinhamentos, uns mais conservadores, outros mais radicais, também têm a modalidade catalã e até têm uma outra coisa, que é a modalidade como encaram esse catalanismo. Desde ser uma coisa, enfim, chamemos-lhe assim, mais autonómica, como se fosse uma região autónoma, mas sem pretensões, digamos, da independência, não é? Sem pretensões de criar um novo Estado, não é? Mas, digamos, acomodar determinados direitos linguísticos, até porque eu penso que é nesta época que cristaliza muito a questão da identidade linguística como, digamos, a grande, até mais que a reinvenção de um passado útil. Isso apareceu mais recentemente, já com o Joel, a partir do momento. Aí já também há uma reinvenção do tal passado útil, uma história da Catalunha, de certo modo. Bom, as nossas histórias são todas um bocadinho sempre mas, quer dizer, a questão acaba por radicalizar-se um pouco e, portanto, durante o período antes da Guerra Civil, com a Declaração da Independência em 1934, que dura umas horas, e depois, enfim... e a seguir... um grande concorrente dos regionalismos catalães, o Partido Republicano Radical de Lerroux, que tem uma base também... Que era o imperador do paralelo, não é? Por ter uma base popular muito forte. O imperador do paralelo. E o antagonismo de Lerroux com Macià e Companys é muito forte, e isso leva também a medidas muito, muito fortes contra a Generalitat da Catalunha, que depois vem a renascer mal começa a Guerra Civil e depois da vitória da Frente Popular, mas que nunca vai ter uma acomodação completa também com o poder republicano e que vai ter uma confrontação difícil, sobretudo em 1937, com, de um lado,
a esquerda republicana da Catalunha e o Partido Comunista, e os e do anarquistas. outro lado os anarquistas e o Partido Trotskista, o PUM. Exatamente. Aliás, há Com uma a espécie de vitória do Bloco. Que é aquela coisa que Sim, do com a Orwell vitória fala. do- É uma espécie de golpe, é uma espécie de guerra civil dentro da guerra civil em Exatamente. Barcelona, não é? Sim, Portanto, sim. com os comunistas. mas de alta violência e que é de alta violência suprimida. suprimida. Aliás, é aquele magnífico boa livro tradição. do Orwell, Homenagem à Exatamente, Catalunha, é. retrata muito bem o que Exatamente, se passou é isso. nesses dias na Catalunha, que mostra que houve. Sim, mas o Orwell também, eu gosto muito do Orwell. Mas o Orwell apresenta era parcial esse nesse grupo retrato. como fosse Sim, um lado bom O lado e bom, o outro eles não não era eram, grande digamos, coisa. esse grupo também, digamos, não gostaríamos de viver sobre esse regime. sobre o seu governo, sobre o seu regime, sem dúvida nenhuma. Está muito absolvido nesse enquadramento do Orwell. Temos que dar um salto rápido até à atualidade, mas antes de chegarmos à atualidade, há algo que é muito importante para percebermos o que é hoje a Catalunha. E essa parte importante é o Pacto de 1978, portanto, o Pacto Constitucional. Em 1978, na transição para a democracia, foi possível chegar a um acordo, a um compromisso, em que no fundo acabou por, de alguma forma, desatar os muitos nós que Franco tinha deixado e encontrar um grau de autonomia grande para as nacionalidades históricas, sobretudo o País Basco e a Catalunha, criando outros graus de autonomia diferentes para outras regiões de Espanha, mas que nunca acabou por agradar totalmente à Catalunha e também ao País Basco, e criou outras dificuldades noutras regiões de Espanha. Passaram 40 anos sobre esse pacto, as novas gerações não se revêem nele. Um segundo pacto, acordado no princípio deste século, acabou por ser chumbado no Tribunal Constitucional, e é a partir daí que nós estamos num impasse atual, com uma radicalização que, pelo que vimos no debate desta semana, parece muito difícil de sair, com alguns dos partidos espanhóis negando a existência de outras nações dentro da grande nação espanhola. Jaime Gama, esse pacto implicou um grau de compromisso que hoje parece muito difícil de alcançar. Uma habilidade que Adolfo Soares e outros, e não só, tiveram. Bom, hoje... se nós virmos até, a questão catalã é objeto de um pacto antes da própria aprovação da Constituição Espanhola em 78, porque há, para a transição, duas coisas importantes. Uma é a legalização do Partido Comunista de Santiago Carrilho e outra é o restabelecimento da Generalitat da Catalunha e a vinda do exílio do antigo presidente Tarradellas. Bom, e isso é prévio à elaboração da Constituição. Depois, na Constituição, entre os chamados pais da Constituição, está um representante catalão, Miguel Roca. Depois veio a ter uma trajetória política que até passou pela pretensão de formarem um partido de nacional, orientação catalanista, mas que tivesse mais implantação em outras partes de Espanha. E em 79, a seguir à aprovação da Constituição, são aprovados os dois grandes estatutos do País Basco e da Catalunha. E só depois é que são aprovados os vários outros estatutos, a Galiza e mais tarde os das outras regiões. E a Espanha define-se como uma monarquia parlamentar e, no fundo, um Estado que não é bem um Estado federal, como a Alemanha, mas que não é também um Estado regional como é, por exemplo, a Itália do pós-guerra. É algo diferente, porque é um Estado das autonomias assimétricas, se quiser. Umas às quais é reconhecido uma capacidade de devolução de poderes maior e outros que não têm essa capacidade. Portanto, esse modelo... Alguns com um grande grau de autonomia mesmo, por exemplo, maior do que têm os Estados Federais alemães. Sim, essa autonomia é variável. Bom, depois
inicia-se um processo político em Espanha que é também um processo político interessante, porque desde o início os partidos que têm expressão em toda a Espanha, com exceção da Galiza, não logram ter o controle do País Basco e da Catalunha. No País Basco há o PNV, muito antigo, e há os partidos que gravitam um pouco em torno da ETA, de uma esquerda radical. Sim, que vão mudando Na de nome. Catalunha há a reaparição dos dois catalanilismos, um catalanismo mais moderado que se agrupa, mas que tem as duas correntes, tem uma corrente mais cristã-democrata e tem uma corrente mais liberal. E, por outro lado, um catalanismo de esquerda, não de extrema esquerda, de esquerda, centro-esquerda, que é o da esquerda republicana da Catalunha, que, digamos, também se atualiza. Não é bem a ERC que tinha sido no período da Guerra Civil. Aliás, vai-se atualizando ao longo destes 40 anos. Começa sim. mais radical e vai-se Sim, moderando ao sim. longo destes 40 Porque, anos. entretanto, também vão aparecendo grupos catalanistas radicais à esquerda. Sim, sim, sim. Partidos como, por exemplo, o PP ou o PSOE têm dificuldades na Catalunha. Porque Sobretudo o PP. são chamados partidos sucursalistas. E isso é uma coisa que lhes faz a vida um pouco difícil, porque o espaço da direita e do centro-direita é ocupado pelo grupo de Pujol e fica uma margem pequena para o PP e antes para a Aliança Popular. E à esquerda, o PSOE, se é certo que consegue o voto dos não catalães, que são migrantes que foram atraídos da Andaluzia... Mas o PSOE chega a ter com Maragall alguma importância. mas essa é a nuance onde vamos chegar. O PSOE tem, digamos, o operariado, a massa fabril dos migrantes para a Catalunha. E tem, sobretudo, andaluzes, extremanhos, castelhanos, mas tem dificuldade em penetrar, pelo menos dificuldade em penetrar na Catalunha rural. Com Maragall, Pasqual Maragall, que começa por ser presidente da Câmara de Barcelona. Porquê? Porque Barcelona é uma cidade onde os catalães estão em minoria, é uma cidade em que os não catalães estão em maioria. E por isso é mais fácil fazer progredir esse tipo de forças e mais difícil a convergência e união ter um resultado grande. E, portanto, Pasqual Maragall é quem faz em dificuldade com Filipe González, porque Filipe González é mais de um PSOE centralista, é que faz progredir o PSOE nessa faixa do catalanismo universitário. E, portanto, é com isso que ele consegue, na decadência da convergência e união, consegue formar dois governos na Catalunha em aliança com a esquerda republicana da Catalunha, mas sob liderança do PSOE. E depois, numa fase final, negocia um estatuto com Zapatero, já não com Filipe González, com Zapatero, que depois não vem a ser aprovado porque há uma apresentação da inconstitucionalidade por parte do PP no Tribunal Constitucional e o Estatuto, porventura, tinha matéria que excedia um pouco o projeto inicial das autonomias, é chumbado, depois é, digamos, podado, e aí gerou-se uma situação nova em que nenhum partido nacional, nem o PSOE, tem capacidade de formar governos na Catalunha, porque, entretanto, aparece um dado novo que é a coligação da direita catalã com a esquerda catalã, formando o governo que leva depois aos referendos e que, de certa maneira, embora com muita fissura, com muito problema pelo meio, ainda se mantém desaparece no para poder. dizer as ideologias clássicas. Sim. Para surgir o nacionalismo se sobrepor às ideologias clássicas. E, entretanto, tem também à esquerda duas nuances, que é
a nuance do grupo mais radical, que é claramente pró-independentista, mas também de um outro grupo radical à esquerda, a primeira herdeira do PUM, e depois os grupos que articulam com o Podemos e que fazem com que o Podemos tenha um pé dentro e um pé fora. Que é a CUP, não é? Basicamente, sim, que estão hoje ligados à CUP. Porque um lado é uma esquerda mais espanhola, embora radical, e o outro lado está com o pé dentro do catalanismo de esquerda radical. Estamos a falar daquilo que no fundo hoje é o poder em Barcelona da Presidente da Câmara. Que não tem está posições ali exatamente, a fazer equilibrismo. Porque os seus eleitores estão dos dois lados. Já me grapinto. Agora, há na realidade política espanhola algo que é extremamente curioso, que é termos dois novos partidos, exatamente, o Vox o Vox e o Ciudadanos, com dirigentes que vêm, um do País Basco, exatamente, no caso do Vox, outro da Catalunha, no caso do Rivera, do Ciudadanos, e que vêm como adversários ferozes, digamos assim, do separatismo, do independentismo, em algum caso, mesmo no caso do Vox, mesmo das próprias autonomias, portanto, com um sentimento muito, muito forte, quase como se tivessem sido oprimidos. É um bocado um fenómeno, é um bocadinho, enfim, fazendo paralelos que às vezes são, mas podem-se fazer, quer dizer, a vantagem dos paralelos é que são imaginativos e depois logo se vê. É um bocadinho o fenómeno que se deu, por exemplo, em algumas áreas, até se deu, por exemplo, na França, que é exatamente quem está nas chamadas periferias perigosas, que depois, exatamente por uma experiência de risco, chega a determinadas, e claro que aí é muito mais a questão do Vox, chega a determinadas linhas ideológicas que são aquelas que justificam exatamente o que eles encontram como o remédio ou a solução para os problemas que tiveram que enfrentar, quer dizer, quer dizer, ser do PP no País Basco era correr risco de vida. Era correr risco de vida, exatamente. E era. Chegou a ser que ser. Chegou a ser, claro. E, portanto, dá-se aqui um fenómeno muito curioso, que é uma espécie de corretivo, ou de correção, ou de adaptação da ideologia, digamos, às circunstâncias de conflito. Porque nós, hoje em dia, até talvez porque, enfim, houve um grande optimismo pós-Guerra Fria, e, de certo modo, perdeu-se uma perspectiva de realismo da própria política, que é a questão do conflito e do desafio, concretamente. Quer dizer, muitas vezes os analistas políticos e até muitos académicos olham para os fenómenos políticos como se eles fossem puramente uma aplicação, digamos, de uma teoria mais ou menos uniforme ou universal, não é? A uma realidade, e como se ele não dependesse exatamente do permanente desafio da situação concreta, quer dizer, e, portanto, o caso, talvez mais até o caso do Vox, embora o Ciudadanos fosse muito interessante, porque o Ciudadanos, curiosamente, não dá uma deriva mais radical de direita, pelo contrário, aparece, por um lado, com uma carga, embora sendo essencialmente uma espécie de rebelião. O Ciudadanos é um partido centrista, não é? Pois, mas curiosamente sendo uma rebelião dos catalães unitários, digamos, da unidade espanhola, mas aparecem, quer dizer, colocam-se, aliás, de certo modo, censurando a própria política do Partido Popular, não é? Portanto, aparecendo. Os Ciudadanos têm, por assim dizer, assentam em dois pilares, portanto, eles surgem na Catalunha, portanto, mas expandem-se a toda a Espanha como uma reação espanholista ao catalanismo agressivo e violento. E surgem e crescem em toda a Espanha como uma reação na direita e no centro à corrupção do PP. Quer dizer, como têm, digamos, dois conflitos ou duas origens, que de certo modo depois são um bocado contraditórios numa certa lógica. O Vox nisso acaba por ser uma linha mais radical, mas de certo modo também mais coerente, porque vai exatamente dessa ideia do perigo. No fundo são dirigentes do Partido Popular que vivem numa área de risco e, portanto, encontram, digamos, num reflexo
mais autoritário, mais centralista, que depois arrasta uma série de coisas e depois também se integram um bocadinho no movimento europeu mais geral, quer dizer, que tem a ver com a questão do euroceticismo, tem a ver com a ideia da reabilitação da nação, tem a ver com a ideia da reabilitação da fronteira, portanto, de certo modo, depois encarnam eles são num movimento mais vasto. vasto. No debate que assistimos esta semana, são críticos de Bruxelas, coisa que, São por exemplo, críticos de Bruxelas, exatamente. nenhum dos outros partidos se Mas que apresentou como neste tal. momento, exatamente, mas que neste momento começa a ser, porque depois Enfim, o Podemos também é crítico de Bruxelas, mas por outras razões. Mas depois começa a haver, digamos, esses movimentos todos que vêm surgindo nos últimos anos e que, de certo modo, quebraram completamente aquilo que era, no fundo, uma espécie de bipartidarismo na Europa, sobretudo depois do fim da Guerra Fria. Um bipartidarismo centro-direita, conservador, ou democrata cristão, centro-esquerda, social-democrata ou socialista, e às vezes até um bocadinho liberal, mas que quebraram completamente esse centrão e procuram depois também causas comuns. Quer dizer, as causas comuns depois já são uma questão de identidades, sei lá, em política internacional, porque no fundo também há a tendência de procurar agrupar famílias e, portanto, embora os nacionalismos tenham cada um, enfim, as suas características próprias, mas depois também, como é normal, até porque hoje há uma internacionalização muito forte da política, vão buscar esse tipo de características. E é evidente que estávamos a ver ontem, por exemplo, neste debate, e a consequência é muito interessante, porque o Ciudadanos é um partido que está neste momento em grande quebra, porque exatamente uma aferição ou uma sedimentação e consolidação mais forte, é claro que como ele tem no fundo duas origens, uma que o empurrava para o centro e outra que o empurraria curiosamente para a direita, nesse debate ele começa a ser, de certo modo, não direi estrangulado, mas começa a ser reduzido nas suas franjas, não é? Porque depois também há um fenómeno aqui que é curioso. Os eleitores menos ideológicos acabam por ter uma tendência para o voto útil, não é? Portanto, a ideia da ingovernabilidade também, vimos ontem no debate, e paira sobre a Espanha, quer dizer, a ideia da ingovernabilidade, e parece, e penso que aliás não é só a nossa conclusão, parece-me que é a conclusão da maior parte dos analistas ontem, e dos próprios debatentes, não é? É que, de facto, de certo modo, a Espanha está ingovernável. Quer dizer, porque está ingovernável até porque depois há um outro fator muito curioso. A gente vai somar, mesmo numa perspectiva um bocado alargada, de ir somar as coligações possíveis dos partidos espanhóis, chamemos-lhe assim, e nunca chegam para ter maioria. Sim, e não chegam. Portanto, precisam de uma coisa que, de certo modo, todos eles, talvez com a nuance do Podemos, mas todos eles estão a rejeitar, que é incluírem o que eles chamam os partidos separatistas nas maiorias. E por isso talvez Sánchez esteve calado sobre isso. Não abriu a boca sobre isso, quer dizer, foi de certo modo, procurou ser retoricamente enérgico sobre a questão da unidade da Espanha, mas nunca rejeitou verbalmente e formalmente, não disse o que é que ia fazer, e foi várias vezes provocado para isso, mas nunca disse se ia fazer, se encarava alianças ou tolerâncias ou formas indiretas de apoio com os partidos bascos e catalães. Portanto, temos hoje em dia uma tarefa de alguma forma mais difícil do que aquela tarefa do que tivemos há 40 anos, porque há 40 anos, para todos os efeitos, havia a esperança de construir uma Espanha democrática. E havia o medo de voltar para trás também, e havia que é o uma medo, coisa muito importante. E havia o medo de voltar para trás. A Constituição espanhola foi referendada por uma alta porcentagem de sim, aliás, na Catalunha, o primeiro estatuto também. A votação na Catalunha foi mais expressiva que a votação em Espanha. Portanto, a votação na Catalunha foi maior ainda que a votação em Espanha. Agora, o problema é que, entretanto, as pessoas que votaram, foi há 40 anos, mas há um percurso na Catalunha. Não esquece, exatamente, na Catalunha há um percurso... Há um percurso muito importante, que é o percurso... Do Pujol, que é um percurso que é um percurso em que tem a ver com o que mudou no ensino, no sistema de ensino, o que mudou na comunicação social e que criou uma cultura diferente do que é hoje. Mudou na cultura e o que mudou também, se reparar,
É muito interessante ler o Manual de História da Catalunha, que é uma espécie do livro mais vendido para o sistema escolar. Houve também uma reconstituição da história catalã. Do tal passado útil. Não é por acaso que Puigdemont é um professor de História. Pois. Ou seja, vamos a ver, eu acho que às vezes a segunda vaga dos nacionalismos, não tendo tido as esporas na primeira vaga da afirmação dos recortes das instituições, procura criar um cenário de corrida para a frente para auto-justificar a sua missão. E então procura construir caminhos muito densos doutrinalmente para suprir um pouco essa falta de protagonismo na primeira fase. Isso é um republicanismo em França do século XIX, também no fundo a história do Michelet, tudo isso. Quer dizer, há uma construção depois, de facto, ideológica, chamemos assim, com mais ou menos exatidão, mas é os tais passados úteis. Embora tivesse havido já no passado muitos doutrinadores sobre o catalanismo, que escreveram sobre o catalanismo densamente, argumentaram, justificaram, publicaram projetos para a auto-organização catalã, para a sua relação com o resto de Espanha. A verdade é que nos últimos anos, passo a passo, foi-se criando na sociedade catalã um conjunto de instrumentos de difusão de informação, um conjunto de escolas de debate, um conjunto de temas que circulou na grande comunicação, a televisão catalã, jornais catalães, e que foram consolidando nas camadas mais jovens esse tipo de doutrina, um catalanismo de que a sociedade depurado, em vez de ser uma sociedade verdadeiramente bilingue, se tornou uma sociedade cada vez mais e também, onde se fala apenas o catalão. E também, o que é uma coisa um pouco aflitiva, porque o castelhano, gostemos ou não dele, é a segunda língua franca do mundo a seguir ao inglês, e de repente, tendo a possibilidade de beneficiar desse facto, se vai para uma língua que ninguém fala, para todos os efeitos. Há um círculo um pouco infernal, porque também esse catalanismo é muito propiciado e respaldado pela forma como Madrid, a imprensa de Madrid, os meios de comunicação de Madrid olham para a Catalunha e se referem à Catalunha. Portanto, há aí... A Catalunha tem hoje um posicionamento paradoxal no contexto espanhol. É que não tem a força para realizar uma separação efetiva, mas tem uma enorme força para paralisar todo o sistema espanhol. E paralisa de duas maneiras. Primeiro, porque obriga a que todo o debate político em Espanha seja sobre a Catalunha. Exatamente. E os partidos nacionais espanhóis que não têm implantação na Catalunha passam o tempo a discutir a forma como vão de dar cabo do catalanismo. Quem é o mais efetivo para esse facto? Era o debate desta semana. Mas depois a Catalunha tem ainda um outro poder. É que, havendo um empate entre praticamente esquerda e direita no Parlamento espanhol, os deputados catalães, que são muitos, são mais de 40, têm um poder efetivo na viabilização de governos. E a viabilização de governos fica sempre um pouco maculada, consoante recebe ou não o endosso dessas forças catalanistas e não é ou apenas bascas. Maculada, é que isso vem com preço. Aliás, vem com preço. Claro, sim. Aliás, isso é o que levou já grandes intelectuais espanhóis do passado que discutiram a questão catalã. O Unamuno criticava muito a radicalidade da imprensa de Madrid no tratamento da questão catalã e achava que isso era responsável pelo catalanismo radical, assim como tinha sido responsável pela independência de Cuba. E, por outro lado, Ortega y Gasset, que entendia que a questão catalã jamais seria resolvida. Era um problema que a Espanha tinha que arrastar consigo, tinha que levar consigo. Porque nunca havia nem separação nem integração plena. Era um dossiê que ia evoluindo eternamente sem nunca se vislumbrar uma solução definitiva. Vamos ver se Ortega y Gasset tinha ou não razão, ou não sei se devemos ver, porque não veremos para isso. Teremos que levar a Catalunha. Ele não viu se tinha ou não razão e nós se calhar não veremos isso. Por hoje terminamos mais um Conversas à Quinta.